Estamos de volta com a nossa convidada de hoje, a cineasta Juliana Antunes. Juliana, só queria ler uns poucos dados aqui sobre cinema e sobre participação feminina também no cinema. Pouquinha coisa, só para a gente ter uma ideia e contextualizar esse prêmio seu que é tão importante, não é? É interessante você ver que, digamos, nos Estados Unidos, segundo lá um site dos Estados Unidos, você em 1948 você tinha 90 milhões de pessoas que iam ao cinema. 10 anos depois, em 58, já cai para 45 milhões. Em 2010, 30 milhões. Quer dizer, é a televisão entrando e realmente tirando esse público do cinema, né? Essa quase que preguiça um pouco da pessoa de sair de casa e outras questões também, né? Então, ao mesmo tempo, lógico, tem o crescimento das séries, né? Das séries de televisão. E já com relação à mulher, uma coisa que eu fiquei um pouco abismada é que a gente teve um acréscimo, eu falei que foi lento esse acréscimo, participação da mulher. Nós temos, de 2015 para 2014, 2% de aumento de participação de mulheres no fazer cinematográfico, não é? Sendo que ainda prepondera muito a questão da produção. Parece que 26% das mulheres é que teve um crescimento, não, 26% são produtoras. Teve um acréscimo de 6%. Então, eu fico, às vezes, me perguntando, assim, talvez porque seja uma... Ou quando envolve poder, eu tenho a impressão, ou muito dinheiro, aí é que nós, mulheres, temos dificuldade de entrar nas coisas. Porque publicar um livro, publicar alguma coisa, claro, que é um pouco mais... Parece, não parece, Juliana? Assim, a gente viajando um pouco? Pois bem, vamos lá. Fiz 2 cursos. Eu formei no curso técnico na Escola Livre de Cinema e depois fiz UNA. Me formei em 2013 na UNA e 2008, 2009 na Escola Livre. Os 2 cursos têm uma característica, são super pragmáticos. Então, tem muito exercício de realização. E nos próprios cursos de dinâmica dos professores, que eram cursos coordenados por homens, com professores, nos colocava a produzir, a ser figurinista, a maquiar. Nada contra essas 3 funções, mas eu só não queria elas. E eu acredito que a maioria das meninas e das mulheres que estão estudando não querem. E, de fato, então, isso é empurrado a nós. E até a oportunidade de trabalho, de estágio. Meu primeiro estágio eu passei como montadora. E eu não montei nada, eu fiquei um tempo passando café e... Bom, nos cursos? Dentro da escola. E também é isso, aí a gente tem que... Sai, faz um estágio e acaba que você se especializa nessa função e a vida leva. Por isso que você fala em alguns lugares também que tem que se trabalhar para transformar isso, né, de várias maneiras. Que a gente tem que se unir, porque além de se unir, nos cursos os meninos começam a fazer e a gente começa a trabalhar para eles. Pois bem, eles formam com um bom filme que vai passar, talvez, em Tiradentes, um curto ou não. E eles vão ganhar os próximos editais. E a gente sempre fazendo para eles, gerando dinheiro. E você fala isso, que os editais são feitos por homens, os filmes e a crítica. Então, quer dizer, quando você fala da união, eu me lembrei do coletivo Elvira, que agora a proposta é de juntar críticas, né? Porque às vezes tem um festival e eles falam assim, não chamamos mulheres porque não tem críticas. Como que não tem? Tem, não é? E você que participa do Clube da Aranha, que é uma proposta... Chama-se Cineclube Aranha, que a gente faz toda quarta-feira, uma vez por mês, na verdade, uma quarta do mês. Aonde? No Cine Santa Teresa. Agora mudou para terça, inclusive. Esse ano vai ser isso é bom saber. Então, tá, as pessoas estão convidadas. Sim. Não é? E então lá o Cineclube é focado em realizadoras. Infelizmente, não temos dinheiro para produzir isso, então a gente tem uma restrição de filmes e também de trazer pessoas. A gente espera... Mas vocês assistem, discutem? Claro, mas a gente espera que isso mude para que a gente, de fato, consiga trazer as realizadoras que estão filmando no Brasil e ampliar esse debate. Logo fazer um festivalzinho aí, né, de filmes, claro, né? E me conta, mas vamos entrar agora no Baronesa, né? O filme com que você ganhou lá o Troféu Barroco, né? Fale um pouquinho da ideia original, como é que você teve a ideia e como é que foi o processo. Esse filme começou como um exercício de faculdade, na matéria de documentário. A gente tinha que ler As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, então fazer algo sobre isso. E até antes um pouco da faculdade, quando eu estava no cursinho, foi uma espécie de mapeamento que me deram da cidade de BH. Os ônibus azuis estão ok, os verdes fiquem espertos, os vermelhos nunca. E eu comecei a perceber que no Augusto Lima, que era onde perto fazia cursinho no Soma, os ônibus vermelhos e os verdes tinham nomes de mulheres. E
Eu estava mais nova que hoje, eu estava muito mais insatisfeita em ser mulher do que hoje. Quais são os nomes? Betânia, Sueli, Regina, Kátia, Lindéia, tem mais de 30. E eu me sentia muito à margem, como ainda me sinto, eu acho que é isso, sabe? Nascer, estar homem no mundo, você já está num salto de privilégio absurdo. Você já está inserido na cultura, tá né? Tá pronto para isso, sabe? Você tá de Nike Shox e as mulheres estão de Havaianas, a gente tem que correr, vamos ver quem vai, quem chega. Então é isso, eu já estava me sentindo muito à margem, nessa época eu estava morando sozinha em BH, morando numa maleta, e nesse sentimento muito à margem, que eu às vezes até acho bom um pouco, tem lá suas vantagens. Comecei a perceber esses ônibus também que a cidade expulsava, que estavam sempre, né, em zonas limítrofes, na periferia. Comecei, então, a ir nesses bairros e procurar pelas mulheres desses bairros. Elas nunca estavam na rua. Estavam sempre na igreja ou no salão de beleza. E, bem, não queria filmar a igreja. Ou trabalhando, né? Claro. Mas aí, trabalhando, eu não conseguiria ter acesso. Eu precisava de lugares que estavam juntos que eu conseguiria chegar, né? E aí, então, eu comecei a filmar algumas mulheres em salões, uma espécie de que eu pegava algum serviço, uma unha, enfim, algo. E fui pesquisando a partir daí. E aí surgiu o projeto, na época, que era, de fato, selecionar 3 bairros e alguns salões e algumas meninas. Isso, a gente já estava no 2º, 3º ano da coisa, quando, de fato, eu estava pesquisando todos os bairros. E eu queria achar uma personagem que eu me apaixonasse. De fato, eu não tinha uma ficha, nossa, ela tem que responder isso, atender a isso, isso. Não. No meio desse processo, teve muita gente que topou e desistiu do filme, e muitas mulheres filmadas que não seguiam, ou que às vezes queriam, mas eu também não rendia para o filme o que eu queria. Até que eu vi uma mulher no bairro Juliana, que é o último bairro que eu fui, eu não queria o bairro com meu nome, inclusive. Ela entrou no salão, a gente já estava nesse salão há mais de 1 ano e meio. Ela entrou nesse salão, me fitou, trocou de blusa e saiu. Não sei, ela me fitou por muito tempo, eu gostei muito do jeito que ela olhava, ela tinha um mistério no rosto, que pra mim era muito interessante. Comecei a ir atrás dela, sempre. Ela sempre estava na rua, sempre bebendo. Então, começou a me encantar mais ainda. Ela tinha um desejo de vida, uma pulsão de vida que era absurda, assim. E aí eu armei uma espécie de estratégia de chegar até ela. Comecei a filmar a Pâmela, que era dona do salão da Juliana, que de fato era uma personagem, eu gostaria que ela estivesse no filme, e que infelizmente não deu tanto certo, porque ela não tinha tanto tempo ao filme, e a família da Pâmela, mas aí, de fato, eu cheguei até a Andréia. Através dessas meninas, que super apoiaram o filme, eu cheguei até a Andréia, que seria uma personagem secundária, então se tornou protagonista. E depois a Lidiane? A Leide apareceu já num processo quase, enfim, a guerra já tinha acontecido, já estava morando no Mariquinha, porque teve uma transição, a equipe morou comigo mesmo, no bairro Juliana, a gente filmou então a Pâmela e a família dela, e isso não deu muito certo. Então, essa foi a primeira etapa do filme. Numa segunda etapa, eu me mudo sozinha para o Mariquinha, que é dentro do Juliana, é uma comunidade dentro desse bairro. E quando me mudo, estoura essa guerra entre traficantes. E daí fico. Daí falei, pronto, achei o filme. Tá ótimo, agora a André topou, e então terminou a guerra, tá ótimo. E como que foi o processo de filmar que o júri enfatizou muito, assim, essa invisibilidade sua, que através da invisibilidade você conseguiu filmar um cotidiano mais natural? Natural, sim. As cenas são super provocadas. Lógico. As cenas são ensaiadas, sugeridas. Tem objetos de cena que eu comprei, uma espécie de isqueiro que ela usa numa cena. Isso é muito programado e... Claro, imagina, você encontra 3 pessoas conversando absurdamente sobre o assunto que você quer, sem barriga de cena, que vai dar, então, sua ficção. Claro que não. Mas você tentou se anular, entre aspas, assim. Não, me anulo do gênero que eu não me coloco em cena, né? Tem, de fato, elas estão atuando. A Andréia está completa. A Andréia é praticamente uma outra pessoa do que ela é na vida. A Andréia é uma mulher solteira que quer se mudar no filme. Na vida, ela é casada e ela adora onde mora. Que é difícil isso, né? Porque eu me lembro do João Moreira Salles, quando ele fez Autocrítica, quando ele filmou Santiago, que era, né, o mordomo da casa dele, ele acha que ele interferiu muito e que ele percebeu que o Santiago queria agradá-lo muito também. Lógico, filho do patrão, né? Então, se anular tem hora que é muito importante. Mas eu interferi muito na vida, também, claro. Para ter esse filme, ninguém quer filmar todos os dias, 2 horinhas por dia, e repetir cena. E aí o filme está indo por outro caminho. Não, o filme tem muito mais de 100 horas de material, então pensa.
teve muita provocação. O cinema é conflito. Eu não acredito nessa coisa do cinema da paz, da negociação tranquila. Claro que não, gente. Então, porque a Camila Pitanga falou sobre você, sobre seu filme, sua maneira, a delicadeza na manipulação das pessoas. Teve ou não teve essa delicadeza? Uma coisa é interferir a fundo para se ter um bom filme. Outra coisa é fazer isso de maneira... abrupta, grosseira, né? Isso não foi feito. Mas, de fato, isso foi intenso, teve trabalho. Porque as coisas parecer que a câmera é invisível, hoje que as coisas aconteceram, dá a impressão quase de voyeur. Não é isso, não é sabe? Isso não é outra filme, coisa, é outra coisa. Então tá. Então vamos fazer outro intervalo e a gente volta daqui a pouco falando um pouco mais sobre o processo de trabalho de Juliana e do seu filme Baronesa. Até daqui a pouco.